As pirâmides do Egito, estruturas colossais de tempos antigos, cativam a humanidade há milênios. Desde que foram construídas, essas maravilhas arquitetônicas têm sido objeto de fascínio e admiração. Elas se erguem como sentinelas silenciosas de um passado glorioso, sussurrando histórias de faraós, deuses e civilizações esquecidas. Cada hieróglifo gravado em suas paredes conta uma parte da história, uma peça do quebra-cabeça que é a antiga civilização egípcia. Esses monumentos enigmáticos, espalhados pelo deserto egípcio, não são meras tumbas, mas testamentos da engenhosidade e ambição de uma civilização muito à frente de seu tempo. Eles representam um marco na história da humanidade, um símbolo de poder e espiritualidade. Durante séculos, historiadores e arqueólogos têm se debatido com os mistérios que cercam essas maravilhas antigas. Cada nova descoberta dentro dessas estruturas pode potencialmente reescrever o que sabemos sobre o Egito Antigo. Como os antigos egípcios, com sua tecnologia limitada, conseguiram erguer estruturas tão massivas? A logística e a organização necessárias para tal empreendimento são impressionantes, e ainda hoje, cientistas e engenheiros tentam desvendar os métodos utilizados. Que segredos essas pirâmides guardam dentro de suas pedras desgastadas? Os corredores escuros e câmaras ocultas podem conter tesouros inestimáveis ou conhecimentos perdidos. O fascínio pelo desconhecido continua a nos atrair para essas estruturas enigmáticas, buscando respostas para perguntas que intrigam gerações. Milhões de turistas visitam o Egito todos os anos, na esperança de sentir a magia e o mistério que essas pirâmides emanam. A mais famosa dessas pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, é uma prova da destreza arquitetônica dos antigos egípcios. Composta por milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas, sua construção é um feito de engenharia que desafia a compreensão moderna. Sua escala colossal é inspiradora, um testemunho da dedicação e habilidade de seus construtores. Os trabalhadores que esculpiram e transportaram essas pedras deixaram um legado que perdura até hoje. No entanto, apesar de séculos de estudo, a Grande Pirâmide, juntamente com suas contrapartes, permanece um enigma, seu verdadeiro propósito e muitos de seus segredos ainda envoltos em mistério. Teorias abundam, mas a verdade completa ainda nos escapa. As pirâmides do Egito são mais do que apenas tumbas antigas. São cápsulas do tempo, oferecendo vislumbres de uma civilização rica e complexa. As decorações intrincadas e os artefatos encontrados dentro delas nos fornecem pistas sobre a vida, a religião e a cultura dos antigos egípcios. Elas são uma lembrança do poder duradouro da engenhosidade humana e da atração eterna pelo desconhecido. Sob o céu estrelado do deserto, as pirâmides continuam a inspirar e a desafiar nossa compreensão, um testemunho eterno da grandeza do espírito humano. A construção das pirâmides foi um empreendimento monumental, exigindo um nível de planejamento, organização e conhecimento de engenharia que continua a surpreender arquitetos e engenheiros modernos. Os antigos egípcios não apenas conceberam essas estruturas colossais, mas também desenvolveram métodos inovadores para superar os desafios logísticos e técnicos que surgiram durante a construção. A escala desses projetos é impressionante. Com a Grande Pirâmide sozinha, estima-se que tenha sido construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Esses blocos foram extraídos de pedreiras distantes e transportados através do deserto, um feito que exigiu uma coordenação e esforço humano extraordinários. A logística de extração, transporte e elevação dessas pedras maciças, tudo sem o auxílio de máquinas modernas, é um testemunho da engenhosidade e determinação dos antigos egípcios. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas para mover esses blocos, utilizando uma combinação de força humana, ferramentas simples e uma compreensão profunda das propriedades físicas dos materiais. Teorias abundam sobre os métodos empregados,
desde sistemas elaborados de rampas e alavancas até o uso de ferramentas de cobre e água para facilitar o movimento das pedras maciças. Alguns estudiosos sugerem que rampas em espiral foram usadas para elevar os blocos, enquanto outros acreditam que rampas retas e longas eram mais prováveis. Descobertas recentes lançaram luz sobre algumas das técnicas empregadas, como o uso de areia molhada para reduzir o atrito ao mover os blocos pesados. Esta técnica simples, mas eficaz, permitiu que os trabalhadores deslizassem as pedras com menos esforço, demonstrando uma compreensão prática da física. As evidências sugerem que a construção das pirâmides foi um esforço massivo e bem coordenado, envolvendo milhares de trabalhadores qualificados trabalhando em uníssono. Esses trabalhadores não eram escravos, como muitas vezes se pensa, mas artesãos e operários especializados que recebiam pagamento e eram bem tratados. A precisão com que as pirâmides foram construídas é igualmente impressionante. Cada pedra foi cortada com uma exatidão que desafia a compreensão moderna, e o alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é quase perfeito. As pedras são tão perfeitamente cortadas e encaixadas que mesmo hoje, após milênios de exposição aos elementos, é difícil inserir uma lâmina entre elas. Isso demonstra não apenas habilidade manual, mas também um conhecimento avançado de geometria e matemática. Esse nível de precisão diz muito sobre o conhecimento avançado de arquitetura e engenharia que os antigos egípcios possuíam. Eles não apenas construíram monumentos duradouros, mas também criaram um legado de inovação e excelência que continua a inspirar e intrigar o mundo moderno. O interior das pirâmides é tão fascinante quanto o exterior, com uma rede labiríntica de câmaras, passagens e poços que sugerem os rituais e crenças complexas dos antigos egípcios. Cada parede, cada pedra, parece contar uma história, uma narrativa que se desenrola à medida que exploramos mais profundamente. As câmaras mortuárias, localizadas nas profundezas das pirâmides, foram projetadas para proteger os restos mortais do faraó e guiar sua alma para a vida após a morte. Essas câmaras não eram apenas túmulos, mas portais para a eternidade, cuidadosamente planejados para garantir que o faraó fosse bem recebido no além. Essas câmaras eram frequentemente adornadas com hieróglifos e obras de arte intrincadas, retratando cenas da mitologia egípcia e da vida e reinado do faraó. Os hieróglifos não eram meramente decorativos. Eles serviam como encantamentos e instruções para a jornada do faraó no além. Essas inscrições fornecem informações valiosas sobre as crenças religiosas, estrutura social e vida cotidiana dos antigos egípcios. Elas revelam um mundo onde o divino e o mundano se entrelaçavam, onde cada aspecto da vida era influenciado por uma rica tapeçaria de mitos e deuses. No entanto, muitas dessas passagens e câmaras permanecem inexploradas, alimentando especulações sobre quais segredos elas podem guardar. O mistério dessas áreas inexploradas continua a fascinar arqueólogos e historiadores, que se perguntam o que mais pode estar escondido nas profundezas dessas estruturas antigas. Algumas teorias sugerem que as pirâmides podem conter bibliotecas ocultas, repletas de pergaminhos contendo conhecimento e sabedoria antigos. Esses pergaminhos poderiam oferecer insights inestimáveis sobre a ciência, medicina e filosofia dos antigos egípcios, revelando um nível de sofisticação que ainda estamos começando a compreender. Outros acreditam que existem câmaras secretas ainda a serem descobertas, talvez contendo tesouros além da imaginação, ou até mesmo a verdadeira câmara mortuária do faraó. A possibilidade de encontrar tais tesouros continua a inspirar expedições e pesquisas, na esperança de desvendar os mistérios que ainda permanecem ocultos. A descoberta de poços e câmaras ocultas dentro da Grande Pirâmide, usando tecnologias modernas como a tomografia de muons, reacendeu o debate sobre o verdadeiro propósito dessas estruturas.
Essas tecnologias permitem uma visão sem precedentes do interior das pirâmides, revelando detalhes que antes eram inacessíveis. Essas descobertas sugerem que as pirâmides podem ser muito mais complexas do que se pensava anteriormente, com funções e propósitos ocultos ainda a serem totalmente compreendidos. A cada nova descoberta, a história das pirâmides se torna mais rica e complexa, desafiando nossas percepções e convidando-nos a continuar explorando. A teoria mais aceita é que as pirâmides serviam como tumbas para os faraós, os reis-deuses do Antigo Egito. As pirâmides não eram simplesmente locais de sepultamento. Eram vistas como portais para a vida após a morte. E sua construção era parte integrante de garantir a passagem segura do faraó para o outro mundo. Os elaborados rituais fúnebres, o processo de mumificação e a colocação de bens funerários valiosos dentro da tumba faziam parte de um sistema complexo de crenças em torno da morte e da vida após a morte. As próprias pirâmides, com suas estruturas imponentes apontando para os céus, eram simbólicas da ascensão do faraó às estrelas e sua união com os deuses. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides podem ter servido a outros propósitos também. As teorias variam desde seu uso como observatórios astronômicos, alinhados com eventos celestes significativos, até sua função como geradores de energia massivos, aproveitando forças desconhecidas. O verdadeiro propósito das pirâmides permanece um tema de debate, e é provável que elas tenham servido a múltiplas funções, refletindo a natureza multifacetada da civilização egípcia antiga. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade, ambição e crenças espirituais de uma civilização que continua a fascinar e inspirar até hoje. As pirâmides do Egito continuam a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. Os segredos e mistérios que elas guardam nos lembram do engenho e da grandiosidade das civilizações antigas. O que você acha? Acredita nas teorias da conspiração ou nas descobertas arqueológicas? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Continue explorando os mistérios e segredos históricos conosco. Até a próxima! As pirâmides do Egito continuam a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. Os segredos e mistérios que elas guardam nos lembram do engenho e da grandiosidade das civilizações antigas. O que você acha? Acredita nas teorias da conspiração ou nas descobertas arqueológicas? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Continue explorando os mistérios e segredos históricos conosco. Até a próxima!